Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Isso aconteceu na cidade de Odo, na Coreia do Sul, quando eu estive no trabalho do pastor David, e ali o pastor David no culto durante as 13 horas da tarde. Foi a hora que ele estava orando pelas pessoas que tinham enfermidade, tinham problemas. E eu ali naquele momento estava surdo, né? E naquela oração que ele fez, eu voltei a escutar. E aquilo foi uma coisa muito grande, assim, para mim foi uma alegria muito grande, porque por não escutar, não ter a audição perfeita, não ouvir, e Deus fez esta obra na minha vida, e sou grato, não só o pastor David, mas ao Senhor Jesus, que realizou esta obra na minha vida. Também eu lembro aqui que aconteceu um episódio muito assim tremendo, vendo o irmão contar a respeito de um assalto. Aconteceu aqui no Brasil comigo duas coisas. A primeira coisa que aconteceu foi antes de eu conhecer Jesus, eu vim para cá para o Brasil também, mais influenciado para disputar um torneio de artes marciais, porque na época, hoje não, mas na época eu fazia artes marciais. Meus familiares, minha mãe e meus irmãos, tudo estudava artes marciais, inclusive a minha mãe, porque meu pai é mestre de artes marciais, uma arte marcial chamada de Kung Fu chinês, a arte do Shaolin do Dragão, que é um estilo de artes marciais da China. E eu fui ensinado durante esse período pelo meu pai, que também ele não é da Índia, mas se casou com a minha mãe, ele é da Coreia do Sul. Ali ele veio para o nosso país, ali conheceu minha mãe, ali se casaram, e durante esse período Deus fez muitas coisas. E eu aprendi durante esse período os ensinamentos dele, eu aprendi a usar essa técnica. Eu não era evangélico, não sabia nada de Deus, não conhecia nada de Deus. E chegando aqui no Brasil para disputar um torneio de artes marciais, era um torneio dado em mais de 120 nações do mundo, e eu cheguei para mostrar o Kung Fu. O meu desejo era mostrar o Kung Fu para o mundo inteiro, a arte do Shaolin. E durante esse período, nesse torneio, que eu fui um dos cotados para participar desse torneio, o meu mestre me deu um livro e pediu nesse livro que eu memorizasse e fazendo os movimentos, porque eu me adaptei na arte de 10 estilos diferentes, sendo que as categorias também partes mortais, porque com uma ponta de um dedo a pessoa tem capacidade de talvez até matar uma pessoa. E foi isso que eu aprendi. E naquela hora treinei, fui disputar um torneio lá no Parque do Ibirapuera, e uma transmissão internacional para vários países do mundo. E assim eu não consegui ganhar esse torneio. Eu não era o melhor, como diz os americanos e os ingleses, the best. Não, era só bom, mas não era, eu era good, não era the best. Então aconteceu que durante esse treinamento
Eu não consegui chegar à minha marca, superar, mostrando para os grandes mestres que estavam ali, mestres da China, do Japão, da Coreia. Não consegui chegar ao meu patamar. Deus também, eu entendi que Deus não queria que eu ganhasse esse torneio. Não queria que eu tivesse esse passaporte para fazer filmes de ação. Tive a oportunidade de conhecer muitos atores de cinema pessoalmente, como Jet Li, Jack Chan e outros, conversar com eles, dialogar, ouvir conselhos. Então eu queria ser alguma coisa, mas não consegui ganhar o torneio. E por causa que eu não consegui ganhar o torneio, porque para nós também lá no nosso país, você não pode ter segundo lugar, nem terceiro lugar, eles não aceitam essa marca. Eu ia ser humilhado, minha família ia ser humilhada, se eu fosse para lá, meus pais iam passar por humilhação e poderia ser até expulso do país, porque eu não tirei o primeiro lugar, não superei. Começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a luz de Deus se apagasse, no templo do Senhor, e em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei eu. Torna a deitar-se. E foi-se e se deitou. Pode sentar. Queridos irmãos, esse texto é um texto que ele chama muito a minha atenção, porque esse texto ele fala acerca de uma criança, que esta criança ela foi escolhida desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe, o Senhor o havia escolhido para poder realizar a sua obra. Não deixando a dizer que Samuel, durante o seu crescimento, durante a sua infância, durante o período que ele estava sendo gerado no ventre, creio eu que o Senhor já tinha uma chamada na vida dele. O Senhor já tinha um plano para realizar na vida de Samuel, porque a sua mãe chamada Diana, e o seu pai que se chamava Elcana, todavia sempre tinha um propósito com Deus para colocar Samuel em um bom caminho, visto que é assim que os pais precisam ensinar seus filhos. Os pais precisam ensinar os seus filhos para obedecer o Senhor, para ter o temor de Deus, para fazer aquilo que Deus quer nas suas vidas. Aleluia. O texto nos leva a uma direção e um patamar muito tremendo, porque disse a palavra do Senhor que Deus chamara Samuel para que ele pudesse então realizar a sua obra. A Bíblia diz que Samuel ainda era pequeno quando ele nasceu, justamente vindo de um propósito de Deus, porque a sua mãe não podia ter filho, e ele disse que quando eu tiver um filho, eu
Senhor todos os dias de sua vida. Aleluia. E então ela cumpriu o seu propósito. Glória a Deus. Pegou aquela criança quando já estava caminhando. Pegou aquela criança quando já estava andando. Pegou e chamou um filho que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E nesta noite o mais interessante em abençoar a sua vida é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E você vai sair daqui hoje com a tua bênção, com a tua vitória. Você já está recebendo a alimentação. Não é uma alimentação material, não é um almoço, não é um jantar, mas sim você já está se enchendo da virtude de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. E através da tua confiança, da tua fé, vai brotar a cura, porque a palavra rema, ela está sendo revelada nesta noite da tua vida. E você vai glorificar a Deus, porque Deus ele tudo pode. Nós não podemos, mas Deus tudo pode. E essa leitura nos leva aqui durante a infância até o crescimento de Job. Depois o crescimento, depois que ele virou um homem, um servo da parte do Senhor. A Bíblia diz que a mãe dele levou, mas o pai, Ana e Eucana, levou Samuel para o templo e lá deixou aos cuidados de Eli. Muitos dizem que Eli, a Bíblia diz que Eli, durante o período que ele esteve com Samuel, ele passou os conhecimentos, ele passou a ética, ele passou a maneira que ele deveria proceder. Tanto que quando ele era criança, a mãe dele fazia uma túnica e levava Samuel de ano em ano para oferecer sacrifício. Era desta forma que a Bíblia nos ensina, nos fala. Criança precisa ser ensinado, porque hoje nós vemos que as crianças têm andado no mundo da desobediência. Hoje muitas vezes não sabem cantar um hino para o Senhor, mas sabem cantar uma música mundana. Não sabe louvar a Deus, mas aprendeu a louvar as coisas de Satanás. Mas a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desviará dele. Ensina o teu filho no caminho. Foi da mesma forma que Ana e Eucana ensinou a Samuel, porque quando Samuel estava ao cuidado dele, uma certa feita, a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele estava já deitado, com seus olhos já cerrados, fechados. E ali naquele momento Samuel também já estava deitado. E a Bíblia diz que Deus falou através da voz audível para Samuel. Chamou Samuel. E naquela hora Samuel se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Aleluia. Ele não estava entendendo